Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato, vou falar agora para vocês na aula de número 22, aula voltada para o terceiro ano, sobre a República. Em outro momento, Pimpão, nosso querido amigo, já adiantou algum assunto sobre isso. Venho aqui apenas dar continuidade e, quem sabe, pincelar alguma coisa que tenha faltado para que você possa ter essa noção melhor e maior sobre esse período que a gente vai falar. A República ela vai ser proclamada em 15 de novembro de 1889. O período que a gente vai falar agora é o período que a gente chama de República Velha, né? Será chamada assim de República Velha somente mais tarde, a partir de Getúlio Vargas, que vai olhar para esse período e vai assim atribuir esse valor, né? Não é à toa que na ditadura varguista ele vai chamar de Estado Novo, né? Veja que a própria nomenclatura já te diz uma informação acerca disso. Essa República Velha vai se iniciar em 1889 e vai terminar em 1930, tendo início a Era Vargas, né? O período de Getúlio Dornelles Vargas, certo? O golpe que seria o golpe de 1930, a Revolução de 30. Beleza? Então, vem junto comigo, vamos tentar entender um pouco melhor esse período que a gente já tem início, já teve dado início aí com o nosso grande, querido, lindo, maravilhoso Pimpão, e que a gente vai agora só continuar, beleza? Bom, a palavra república, se a gente for olhar da sua origem, vem de res publica, né? Coisa pública. Então, teoricamente e na prática, existe a participação do povo nas decisões. Assim é o governo. O Brasil vai ser chamado de Brasil de República Federativa Presidencialista. É o fim da monarquia do segundo reinado de Dom Pedro II e o início da participação do povo nas decisões da República. Aqui, o chefe de Estado é eleito de fato pelo povo, como eu disse, res pública, coisa pública. Os estados serão aqui dado início, dado pontapé, será o fim das províncias e existirá autonomia política, daí o nome federativa. A expressão federativa quer significar que cada estado possui autonomia uns dos outros, mas todos estão submissos à Constituição Federal. Nenhum estado é mais forte ou melhor, né, ou pode interferir nas decisões do estado do coleguinho, o estado vizinho. Todos são federados, são entes federados, certo? Então, república, coisa pública, federada, conciliada ali, independente, autônoma e presidencialista. Ou seja, o chefe de Estado, ele também é chefe de governo. É diferente de um parlamentarismo, por exemplo, quando você vai perceber, né, que o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas distintas. A exemplo da Inglaterra, né, nossa saudosa agora rainha, era chefe de Estado, né, e o chefe de governo, primeiro-ministro, certo? Então, aqui não, aqui acumula-se esse cargo. Então, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e ele é também chefe de governo. Existe a distinção que veio lá do iluminismo, né, das ideias de Montesquieu, como a ideia dos três poderes, divididos aqui entre legislativo, executivo e judiciário, né? Então, essa república tem início através de um período de uma Constituição, vai ser lembrada e vai ser positivada, né, a partir de 1891. A primeira Constituição do Brasil, então, aparecerá 2 anos após a proclamação da República. Mas detalhe, a primeira Constituição da República, a segunda Constituição da história do Brasil. Afinal de contas, a gente não pode deixar de lembrar que em 1824 houve, né, a Constituição, que foi a Constituição de Dom Pedro I, certo? Então, essa aqui é a primeira Constituição da República, segunda Constituição do Brasil. Vamos colocar assim, primeira da República, segunda do Brasil. Nessa primeira da República, nessas aqui que a gente está falando, o voto é censitário. Então, há sim aqueles que serão excluídos e aqueles que serão incluídos. Muito pela questão financeira também e pela questão dos estudos. Você vai perceber uma sociedade em que, em sua maioria absoluta, 90%, não era alfabetizada. E a Constituição colocava como prerrogativa que você precisava ser alfabetizado para poder votar. Logo, a gente pode perceber que vai surgir uma oligarquia. A expressão também já te diz tudo. Olig, pouco, arquia, poder. Então, um poder concentrado numa pá de gente, numa minoria que será responsável pelas decisões políticas. Essa minoria estudada, letrada, vamos chamar assim, alfabetizada, é claro que é uma minoria que defende os seus próprios interesses em detrimento do resto da população.
Beleza? Então, essa Constituição vai ser uma Constituição que prevê esse voto censitário. E olha só, o voto aberto, o que é isso? Velho, o voto ele não é secreto como hoje a gente tem, né, a partir da nossa Constituição de 1988, promulgada no dia 5 de outubro de 88, que ainda está vigente. Essa Constituição diz que o voto é secreto, mas essa daqui não. Essa primeira Constituição diz que o voto ele é aberto. Então ele é passível do controle das elites. É aqui onde você vai enxergar o surgimento daqui a pouquinho do voto do cabresto. Aquele voto em que o coronel vai dizer, ó, você que trabalha para mim vai votar em quem eu estou mandando, viu? Porque se eu descobrir que você não votou, vai dar errado para você. E aí, com medo da retaliação, há de existir, né, todo esse controle. Há uma ausência de chapas, né, então é quase que só um grupo mesmo, que só será essas chapas existentes a partir do advento da Constituição que é a atual, a de 88, certo? As eleições indiretas, por causa da instabilidade do momento, vai fazer com que o início dessa república se dê através do golpe que Pimpão falou com muita maestria, né, de um cara chamado Marechal Deodoro da Fonseca. Bom, aqui na sua tela você vai enxergar a divisão desse período, então, do que até agora te falei. De 1889 a 1894, você tem a República da Espada, também conhecida como fase militar. Você pode encontrar nas provas assim. Em outras palavras, um período que é dominado pelos militares, seja o Marechal Deodoro da Fonseca ou o seu vice Floriano Peixoto. Mais tarde, dando início ao período das oligarquias, né, o governo civil, com o primeiro presidente civil sendo esse que está na sua tela, o Prudente de Moraes, temos início à República das Oligárquicas, que mais tarde também será conhecida como República do Café com Leite. Já já te explico. Ok? Então na tua tela você tem aí de 1889 a 1894, de 1894 a 1930. É esse período da República. Beleza? Só um detalhe. Bom, cuidado para você não confundir. Quando a gente fala em República Velha, a gente soma os dois. Mas quando a gente fala de República Oligárquica, a gente exclui o da Espada. Ou quando a gente fala de República da Espada, a gente exclui a Oligárquica. O termo mais completo é República Velha, tá? Assim como ficou conhecido pelos livros de história e tudo mais. Que é a soma dos dois, tanto a fase oligárquica como a fase, né, militar. Beleza? Vale aí esse detalhe, cuidado na prova. Deodoro da Fonseca vai governar de 1889 a 1891. Proclamou a República e ficou provisoriamente. Lembrando que foi uma decisão provisória, né? Até pela instabilidade, afinal de contas, para subir ao poder. Pimpão falou isso para vocês. Conflitos existirão depois da Guerra do Paraguai, depois da questão religiosa, né? Enfim, você tem toda uma gama de conflitos que, para poder estipular e fixar esse povo agora no poder, os militares não deixaram fazer a eleição, foi algo indiretamente escolhido. O Deodoro, desculpa, da Fonseca, será o cara que vai ser esse iniciador do período e vai acabar incorrendo num erro que é chamado de encilhamento. Já caiu muito em prova, né? Não é tanto novidade não. E o que é um encilhamento? Basicamente, para tentar tirar, foi o erro que ele cometeu, para tentar tirar a República, o Brasil, daquele conflito que estava, aquele período de crise que estava vivenciando, da transição do Império para a República, ele liberou muito dinheiro, dinheiro sem lastro, em outras palavras, dinheiro sem registro, né? Acreditava que se houvesse a confecção de dinheiro e esse dinheiro, de certa forma, de uma forma bem resumida, fosse ventilado por toda a sociedade, a economia ia girar, né? E aquela crise ia diminuir, aquela crise financeira que existia. O problema é que um dinheiro sem lastro não há como controlar. Ele perde o seu potencial de compra, né? Rola o que a gente chama de inflação. Então, se você tem R$50 e você todo mundo tem R$50 no bolso, os R$50 perde o valor, né? Quanto mais desejado o dinheiro for, mais valorizado nesse sentido, no sentido do valor que ele pode comprar e quantidade de coisas que ele pode comprar, será. Tá? Então, ao colocar muito dinheiro circulando, acreditando que ia girar a economia, o efeito foi rebote, foi o reverso da história, né? Então, aquilo que era crise, achando que ia melhorar, estendeu, né? Maximizou essa crise. E aí, após esse encilhamento, né, ele sai do poder e automaticamente quem vai assumir será o seu vice, Floriano Peixoto, conhecido pela alcunha de Marechal de Ferro. Governou aqui
entre 1891 até 1894, ou seja, fechou o período que a gente chama de fase militar. Em alguns conflitos ele tratou de sufocar, né, como a Revolta da Armada, eu coloquei aí um exemplo, conflito que se deu entre pescadores de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, né, contrários a esse momento inicial da República. Conflito, inclusive, que pegaram em armas. Mas por que contrário? Porque se a coisa já estava ruim no Brasil, na transição da monarquia para essa república, agora, com essa crise, né, se as pessoas dizem assim, velho, se isso for progresso, se essa for a ideia do progresso, então volta para o que estava, porque já estava ruim daquele jeito, agora ficou pior. Então surgirão conflitos que serão necessários aí serem sufocados, né, de resistência a essa implementação da república. Beleza? Como, por exemplo, eu citei a vocês a Revolta da Armada. E aí ele sufoca de maneira muito voraz, muito dura, e por isso será conhecido como Marechal de Ferro. Bom, Floriano acaba com dois conflitos, né? Entre outros conflitos, mas com muitos conflitos, garante a representação na economia, na oligarquia cafeicultora, faz obras públicas, né? Prédios, estradas, pontes, e teoricamente entrega, né, o Brasil ao seu terceiro presidente, sendo que o primeiro presidente civil. Né? Então, além de ser o terceiro da sucessão, é o primeiro agora não mais militar. O primeiro Marechal, o segundo Floriano, o terceiro vem Prudente de Moraes, que será eleito. A fase de Prudente de Moraes é um período que vai durar 4 anos, sendo estendido de 1894 a 1898. Conhecido como pacificador, entre aspas, viu? Paulista, né? Será o cara que vai sufocar, junto com Floriano, que começou, vai dar fim ao conflito de Canudos. Você já deve ter ouvido falar desse conflito no Arraial da Bahia, em que mais de 20 e 30 mil pessoas serão mortas, e terá como líder o Antônio Conselheiro. Esse conflito que queria o retorno da monarquia também, né? 8 mil homens serão levados para lá e com forte armamento vai sufocar esse conflito numa região chamada de Canudo de Pito, né, lá no Belo Monte, por isso Revolta do Canudo, certo? Será muito conhecida na nossa história. Beleza? Então, o Prudente de Moraes será mais ou menos a sua grande participação, talvez, né, como posso dizer assim, consolidar essa república. Seu sucessor é chamado de Campos Sales, vai se arrastar de 1898 a 1902, será o 4º presidente da república, segundo civil, concorda? Vai recuperar essas finanças do governo que estavam bem desgastadas, ainda que com sacrifício, né, e campanhas militares. E é aí onde começa, né, essa política dos governadores, essa expressão, ou seja, algo que você nunca ouviu falar, que é esse favorecimento mútuo, né? O presidente que ajuda o governador que ajuda o coronel que ajuda o governador e o presidente. Essa relação, né, de ajuda que se dá. Então, assim, sabendo que esses coronéis não são coronéis de patente, certo? Não esqueça disso, não são coronéis militares, são coronéis conhecidos de consideração. Em outras palavras, Renato, eu nunca entendi muito bem isso. É muito simples. Durante a transição do primeiro para o segundo reinado, né, quando Dom Pedro foi embora, existia um temor que o Brasil voltasse a ser colônia. Né? A independência havia sido implementada em 1822, e aí o temor que o Dom Pedro tendo ido embora, Portugal quisesse, e porque queria de fato transformar de volta em colônia, surgem pessoas ricas, grandes proprietários de terras, que serão responsáveis por formar exércitos, até porque muito do exército do Brasil naquela época eram formados por portugueses. Então, se de repente Portugal decidisse voltar naquele período regencial, quem garante que o nosso exército, formado por muitos portugueses, iria bater de frente e guerrear contra seus irmãos de sangue portugueses? Né? Então, na dúvida, surgem aqui grupos, né, de exércitos nativos, que serão liderados por esses coronéis que são pessoas abastardas, cheias de grana, e que vai se estender durante todo o segundo reinado e chega aqui na República. Tá? Então, esses coronéis são pessoas conhecidas assim, mas não são coronéis de patente. Beleza? Bom, essa relação de troca é conhecida como política dos governadores. Antes de continuar, deixa eu pedir a Robertão, para você situar melhor e o pessoal aqui, que coloque, né, o seu celular e veja esse QR Code aí na tela que tem um fascículo para você.
e esse fascículo pode ser utilizado. Beleza? Dá uma olhada, não deixa de pegar ele não, mira no celular, seja agora, seja depois, vem lá no YouTube, pega a aula e mira o QR Code para que você possa acessar esse material. Beleza? Bom, depois de Campos Sales, você vai ter aqui Rodrigues Alves. Vai ser um cara que vai fazer grandes reformas e vai gerar também grandes polêmicas. Reformas como, por exemplo, a Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Vai destruir muitas casas para que passe essa avenida, né? Essa BR. Vai também, e isso vai ser algo que vai de alguma forma causar conflitos. Vai nomear também o Oswaldo Cruz, como sendo ele como médico sanitarista, como sendo alguém, né, que vai cuidar da questão da saúde, principalmente da febre amarela, né? Que vai ser o grande marco, e da varíola, a vacina contra, né, a febre amarela e tudo mais. Então, vai nomear Oswaldo Cruz. É o período em que figuras como Lima Barreto, né, conhecido como Maldito, vai falar sobre essa ideia do Brasil de privilegiados e deserdados. Vai sofrer críticas a essas reformas deliberadas na região urbana. Enfim, é o período em que os sertões de Euclides da Cunha vai aparecer, em que a música vai ganhar o seu primeiro samba, que é chamado de Pelo Telefone. E é também o período em que Rodrigues Alves vai nomear como barão, né, o barão do Rio Branco, como sendo ministro das Relações Exteriores. É ele aqui, a figura dele, o barão do Rio Branco. Um dos caras que vai ser muito influente, ministro mais popular dessa República Velha, que vai negociar vários territórios como Palmas com a Argentina, Amapá com a França, o Acre com a Bolívia, enfim. É um período que vai ser marcado também pela questão do darwinismo social, ou seja, nesse período inicial da República, havia a ideia da busca pelo branqueamento social. A gente tinha dado a Deus, como o Pimpão falou, a questão da escravidão, já havia sido dado fim em 1888, no 13 de maio, e os imigrantes estão entrando no Brasil, seja lá em 1870 em diante, com os conflitos que estão surgindo na Itália e na Alemanha, esses imigrantes que vão vindo para cá, e depois pela fomentação que o próprio governo, pela teoria do darwinismo, pela crença de que assim ia melhorar a sociedade brasileira, né, buscando esse branqueamento, esse darwinismo social, em outras palavras, uma expressão que faz menção a Charles Darwin, né, que era uma teoria utilizada bastante nesse momento. Esse darwinismo social vai sendo buscado aplicar aqui na sociedade. É esse período em que a gente está falando aqui, o período do governo de Rodrigues Alves, certo? Essa distinção de brancos e negros, enfim, da condição social, essa visão mais como foi implementada no início da República Velha. Dando continuidade ainda nesse governo, a gente vai ter obras interessantes como Jeca Tatu, do personagem de Monteiro Lobato, mais tarde corrigidos pela obra Urutu, né? Esse darwinismo está acontecendo e será sucedido por Afonso Pena, o governo de Rodrigues Alves. Afonso Penas, que agora é mineiro, e perceba que há uma alternância entre paulistas e mineiro, né, dando início ao que a gente vai concretizar aqui, não dando início, mas concretizando a política, né, do café com leite. O café de São Paulo e o leite de Minas Gerais, né? Então, há de existir a alternância. Ora é um mineiro, ora é um paulista, e assim sucessivamente. Com a chegada de muitos estrangeiros ao Brasil, subida de impostos, Rui Barbosa aparece, Santos Dumont brilha, né, em Paris, enfim, é esse período de 1906, 14 de bis e aquela história. Surge a figura muito importante de Rui Barbosa, ministro, senador, deputado, notável como fundador brasileiro da Academia de Letras, defendeu a igualdade na Conferência dos Estados em Haia, enfim, e criou a Corte de Arbitramento, ou seja, ao invés de deixar que dois países conflituem entre si, né, buscar fazer uma corte, buscar fazer um acordo. Era um cara muito político. Morre Afonso Pena, nem sem terminar seu mandato, e surge Nilo Peçanha para os últimos 17 meses do seu mandato. Certo? Nilo Peçanha, com seu lema do governo Paz e Amor, não deu tão certo quanto imaginava, né? Não durará e não terá grandes expressões, mas chamo só a atenção para que era um presidente negro que estava no país, né, que surgiu na República, o primeiro presidente negro aqui nessa história, certo? Bom, Hermes da Fonseca será seu sucessor e vai ter vários conflitos no governo de Hermes da Fonseca, que aqui a gente não vai ficar
adentrando com tantos detalhes, mas eu posso exemplificar a revolta da Chibata, esse levante que houve, né, do Batalhão Naval lá no Rio de Janeiro. Recife e Salvador também. Esse presidente Hermes da Fonseca vai tentar derrubar as oligarquias regionais e vai criar muito problema. Né? Chiquinha Gonzaga, enfim, tem todo um período de início dessa história, como, por exemplo, outro conflito da Guerra do Contestado, lá de Santa Catarina e Paraná. Então, o governo que seria aqui, o governo do Marechal Hermes da Fonseca, será marcado por conflitos e, como se não bastasse, o sucessor, Venceslau Braz, vai ser o cara que vai governar o Brasil durante o período da Primeira Guerra Mundial. Morrerá mais tarde de peste, né, da peste da gripe espanhola, enfim, não foi tão fácil para ele administrar o Brasil, visto que o Brasil participou dessa Primeira Guerra sim. Seu sucessor será novamente Rodrigues Alves, mas que nem chegou a assumir o mandato e veio a morrer. Delfim Moreira, como 10º presidente aqui, de 1818 a 1819, e assim a gente vai continuando toda essa história, só para você ter uma noção de como se deu. A exemplo do sucessor do Delfim, que é o Epitácio Pessoa, né, o tio de João Pessoa, paraibano, por mais que seja paraibano e você diga, mas Renato, ele não era só sobre paulistas e mineiros, né, mas ele tinha todo um viés paulista, né, será o cara que vai estar no poder no momento, por exemplo, do conflito lá, do tenentismo. Vale ressaltar isso aí que caiu muito já em prova. Sucedendo Epitácio Pessoa, você tem Arthur Bernardes, que dava continuidade a toda essa política já existente, que aqui falo para vocês, do café com leite, mas que já percebe seu enfraquecimento. Vai censurar, portanto, a política, vai tentar, colocou ali em estado de sítio todo o país para tentar manter o poder, mas não será muito feliz nisso. A crise já é algo que a gente vai falar em outro momento sobre essa crise do Império, essa crise da República, de forma muito notória, muito notável. Então, para dar desfecho, depois a gente dissecar um pouco sobre isso, temos o último presidente, que é o Washington Luiz, o 13º aqui nessa caminhada, que vai cometer um dos grandes erros que serão fomentadores do fim dessa República Velha. Que grande erro é esse? Lembre-se que é no período de entre 1926 e 1930 que há a chamada crise da Bolsa de Valores de Nova York. Somos um país cafeicultor e nosso principal comprador de café são os Estados Unidos. Se os Estados Unidos se encontram numa crise, automaticamente essa crise vai chegar até nós. Afinal, ele era nosso grande comprador de café. E aí, o Washington Luiz, por ser o cara que é paulista, né, vai estar ali governando, vai construir estradas, né, mas ele vai vivenciar essa crise que vem de fora para dentro. Numa tentativa de defender o seu grupo, numa tentativa de defender o seu grupinho mesmo, paulista, ao invés de indicar um mineiro à sua sucessão, indicará outro paulista. Né? O mineiro seria Antônio Carlos, ele vai lá e indica outro paulista. Né? E quando ele faz essa indicação, né, você vai perceber que os mineiros irão ficar revoltados. E é isso que vai abrir um precedente, que a gente vai falar depois, no início do governo de Vargas, quem vai ser o Júlio Prestes, ou Luiz Carlos Prestes, que mais tarde vai subir, vão parecer ser parentes, mas não é. Né? Esse Júlio Prestes que foi indicação do Washington, em contrapartida o Antônio que ficou na mágoa, né? Todo esse conflito de não ter dado continuidade ao período da alternância do café com leite, abre o precedente para que Getúlio Vargas surgisse nessa história. Getúlio, que já era ministro desse cara que eu falo para vocês aqui, já governava, já estava no poder de alguma maneira, né, como ministro no governo de Washington Luiz, enquanto ele governava. Então, o Washington Luiz será o cara que vai quebrar, mesmo numa intenção de fazer a manutenção e permanecer com os paulistas no poder, vai quebrar esse acordo que existia desde sempre, abrindo espaço para o início da Era Vargas. Beleza? Então, fico por aqui com vocês. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!